Nossos mísseis falarão por si mesmos. Essa é a mensagem de 5 palavras que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lançou a Vladimir Putin em novembro. E não foi um aviso. Foi uma promessa, uma ameaça, uma declaração de que a Rússia não está mais segura, mesmo atrás de suas próprias fronteiras. Por quase 3 anos, as forças de Putin martelaram a Ucrânia à distância, lançando mísseis, drones e artilharia do solo russo, sabendo que a Ucrânia não poderia revidar. Mas esse jogo acabou. Apoiada pelo Ocidente e armada com armas de longo alcance de precisão, a Ucrânia finalmente conseguiu contra-atacar o território russo, e eles não estavam blefando. Bases militares, depósitos de munição, aeródromos, comboios, todos eles estão dentro do alcance de tiro e ao alcance. E liderando esta fase da guerra, não era ninguém menos que a arma mais poderosa da Ucrânia, o sistema de mísseis táticos do exército, MGM-140, fabricado pelos Estados Unidos da América, mais conhecido como ATACMS. Vamos analisar o que este transformador de campos de batalha pode realmente fazer e por que ele tem. Putin suando frio. Estes são mísseis fabricados nos Estados Unidos da América, projetados e fabricados primeiramente pela Ling Temco Vought e posteriormente pela Lockheed Martin. Eles foram produzidos pela primeira vez nos anos 1980. Em uma época em que as doutrinas da Guerra Fria estavam mudando e os Estados Unidos da América precisavam de um míssil balístico tático de longo alcance, armado convencionalmente para potencialmente atingir reservas inimigas à distância. Desde então, eles têm sido usados em vários conflitos, incluindo a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque. Os ATACMS medem 13 pés de comprimento e 24 polegadas de diâmetro. Eles usam propelente sólido e podem ser configurados com 2 tipos diferentes de ogivas. A primeira é uma bomba de fragmentação composta por centenas de pequenas bombas que explodem e se espalham por uma grande área. Perfeito para eliminar várias unidades levemente blindadas, como aeronaves estacionadas, sistemas de defesa aérea, veículos de transporte ou batalhões de tropas. A segunda possui uma única ogiva pesando cerca de 500 libras, com poder de fogo suficiente para destruir grandes edifícios, estruturas e instalações reforçadas. Em resumo, com esses mísseis, a Ucrânia pode mirar quase tudo, desde veículos russos até bases e batalhões. E não importa se os alvos estão longe, pois a maior vantagem do ATACMS é seu alcance. Esses mísseis podem voar até um total de 190 milhas, e isso foi um grande impulso para a Ucrânia. Sem mísseis de longo alcance como os ATACMS em seu arsenal, a Ucrânia geralmente só seria capaz de atingir cerca de 70 a 75 milhas na Rússia com seus mísseis Tochka-U mais antigos. Embora sistemas como o míssil Neptune ofereçam maior alcance, eles são principalmente armas navais e não são adequados para ataques terrestres generalizados. É aí que os ATACMS mudam o jogo. Com um alcance de até 190 milhas, muitos novos alvos viáveis entram em vista. Se olharmos para os mapas da área de fronteira, podemos ver que pelo menos 14 bases aéreas russas estão agora ao alcance. Então, se a Ucrânia escolher atacar o solo russo, ela tem mais opções do que nunca, graças inteiramente aos ATACMS americanos. E o alcance não é a única vantagem. Quando disparados, seja de um sistema de lançamento de foguetes múltiplos, MTU-70 rastreado, um sistema de lançamento de foguetes múltiplos, ou de um sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade, M142, sobre rodas, ou High Mobility Artillery Rocket System, os ATACMS seguem uma trajetória balística para cima na atmosfera, antes de então cair de volta à Terra. A velocidades de até Mach 3, que é 3 vezes a velocidade do som, ou cerca de 2.300 milhas por hora. Por serem tão rápidos e se moverem em ângulos tão altos, eles são realmente difíceis de interceptar. Isso os torna muito mais propensos a atingir seus alvos com sucesso, em vez de serem abatidos no ar pelas defesas aéreas russas. E considerando que cada míssil custa cerca de 1,5 milhão para ser produzido, é muito importante que eles atinjam seus alvos em vez de serem desperdiçados. Por muito tempo, a Ucrânia teve posse de ATACMS, mas na verdade não tinha permissão para usá-los para ataques de longo alcance dentro da Rússia. No entanto, essa situação evoluiu. A Ucrânia recebeu aprovação e, como diz Zelensky, os mísseis falam por si mesmos quando começam a atingir alvos russos em lugares como o Oblast de Kursk. A única desvantagem é que a Ucrânia não tem mais desses mísseis para trabalhar no momento. Relatórios sugerem que recebeu cerca de 40. Felizmente, os ATACMS não são os únicos mísseis no arsenal ucraniano.
Também recebeu mísseis Storm Shadow de dois de seus principais aliados europeus, o Reino Unido e a França. Também conhecidos como mísseis Scalp EG, os Storm Shadows são uma invenção franco-britânica. Baixos, observáveis e de longo alcance, eles são baseados nos mísseis de cruzeiro anti-pista franceses Apache, mas carregam ogivas singulares em vez de bombas de fragmentação. Os Storm Shadows têm um alcance máximo de cerca de 155 milhas, ou 250 quilômetros. Cada um custa cerca de 1 milhão e é disparado de aviões em vez de sistemas baseados no solo. Uma vez lançado, o míssil pode atingir velocidades máximas de mais de 600 milhas por hora, o que é cerca de Mach 0,8. Não é bem a velocidade do som, mas está perto disso. Eles voam baixo para evitar a detecção nos sistemas de radar inimigos, usando inteligentemente tecnologias de sistema de posicionamento global e correspondência de terreno para se aproximar furtivamente de seus alvos. Os mísseis também têm câmeras instaladas no nariz para confirmar as identidades dos alvos pouco antes de atingi-los. Como cada um é tão caro, quase $1 milhão, é importante que eles não sejam desperdiçados, assim como os ATACMS. É por isso que cada lançamento é frequentemente planejado com muito cuidado, e enxames de drones baratos são às vezes enviados à frente dos mísseis Storm Shadow, confundindo e exaurindo os sistemas de defesa aérea do inimigo antes que o míssil entre no campo de combate. Por um tempo, assim como com os ATACMS, os aliados europeus da Ucrânia proibiram o uso de Storm Shadows em território russo profundo. No entanto, essa política mudou e relaxou, com a Ucrânia usando Storm Shadows contra alvos russos de longo alcance, pela primeira vez no final de 2024. Os mísseis se mostraram altamente eficazes também. Eles atingiram a sede da Marinha no Mar Negro, em Sevastopol, além de tornar toda a região da Crimeia insegura para a Marinha Russa. Justin Crump, ex-oficial do Exército Britânico e experiente analista militar, explica: "Não é surpresa que Kiev tenha feito lobby para o seu uso dentro da Rússia, particularmente para mirar nos aeródromos que estão sendo usados para montar o ataque com bombas planadoras que recentemente atrapalharam os esforços da linha de frente ucraniana. Agora, com o sinal verde para usar esses mísseis conforme necessário, a Ucrânia desfruta de capacidades ofensivas muito mais fortes. Ela pode usar os Storm Shadows para defender os pequenos pedaços de território russo. Ela pode capturar, bem como mirar em aeródromos e centros logísticos profundamente além da fronteira internacional. De fato, um estudo do Instituto para o Estudo da Guerra sugere isso. Cerca de 225 bases russas estão ao alcance de sombras de tempestade disparadas do solo ucraniano. E mesmo que a Rússia tenha tomado medidas preventivas, movendo jatos e outros equipamentos importantes e caros mais para dentro de seu território, ainda há uma infinidade de alvos para a Ucrânia observar e muito dano potencial a ser feito. Novamente, há uma ressalva aqui. O Reino Unido e a França não podem fornecer muitos desses mísseis, pois, na verdade, não há tantos disponíveis para dar. Por causa disso, a Ucrânia não pode confiar apenas nos mísseis fornecidos por seus aliados. Ela também tem que produzir os seus próprios. Felizmente, ela tem algumas excelentes opções nas fileiras, como o R-360 Netuno. O Netuno tem uma história interessante por trás dele. Foi apresentado pela primeira vez na Exposição Internacional de Armas e Segurança de 2015, em Kyiv, entrando em serviço em 2021, e foi originalmente projetado como um míssil antinavio, para ser usado apenas no mar para destruir coisas como navios de guerra e navios de transporte. Seu design foi inspirado no antigo míssil subsônico antinavio soviético, KH-35. Mas o Neptune traz grandes melhorias em relação ao seu antecessor, em termos de alcance e capacidades de mira. Ele tem um alcance máximo de cerca de 250 milhas e está equipado com uma ogiva de 330 libras e um Motor City 400, ajudando-o a atingir velocidades subsônicas máximas de cerca de 550 milhas por hora. Nos primeiros dias da invasão russa, a Ucrânia usou o Neptune com grande eficácia contra a frota naval da Rússia. Foi usado mais famosamente para ajudar a afundar o cruzador principal russo, o Moskva, em 2022, com 2 ataques sucessivos de Neptune enviando o navio para baixo. Neptunes também foram usados contra vários outros navios russos, e especialistas dentro do exército ucraniano começaram a se perguntar: e se pudéssemos usar este mesmo míssil em terra? Então, eles começaram a trabalhar no desenvolvimento de uma versão baseada em terra, equipada com um novo sistema de orientação para ajudá-lo a atingir alvos terrestres com precisão e eficiência.
O Neptune subsônico, para todas as condições climáticas baseado em terra, entrou em uso em 2023. Desde então, houve inúmeros casos documentados de ataques bem-sucedidos do Neptune em alvos russos. Em 31 de maio de 2024, por exemplo, ataques de mísseis Neptune visaram uma balsa cruzando um terminal de petróleo no porto de Kavkaz, a cerca de 155 milhas da linha de frente. Um enorme dano foi infligido ao terminal e a duas balsas. Em 21 de junho de 2024, uma base de drones russa que armazenava dispositivos veículo aéreo não tripulado do tipo Shahid, perto de Yaisk, foi alvo de destruição generalizada de instalações de armazenamento e preparação de drones, bem como pontos de controle e edifícios de treinamento. Um mês depois, em julho de 2024, Neptunes acertaram com sucesso outra balsa russa no porto de Kavkaz, que estava abastecendo as tropas russas na Crimeia e em outros territórios ocupados. E armazéns militares, perto de Kursk, usados para armazenar armas e equipamentos de aviação. Um mês depois, em agosto, outra balsa russa afundou após ser atingida por mísseis Neptune ucranianos. E os ataques continuaram até 2025. Com um bem-sucedido ataque a um armazém na região de Rostov, na Rússia, em janeiro deste ano. Isso apenas mostra o quão efetivos os Neptunes se mostraram e como a Ucrânia também é capaz de se levantar e lutar com suas próprias armas de alta tecnologia, não apenas aquelas fornecidas por seus aliados. E a transformação do míssil Neptune de uma arma puramente marítima para uma que pode funcionar tão efetivamente em terra é um incrível exemplo da inovação, resiliência e capacidade de adaptação da Ucrânia diante de extrema adversidade. Mas a Ucrânia não para por aí. Sob constante ameaça de mais agressões russas, este resiliente país continua a pesquisar, desenvolver e investir em novas inovações militares, incluindo mísseis que podem atingir com mais força, viajar mais longe e atingir mais profundamente o território inimigo. No início deste ano, o presidente Zelensky anunciou que o país havia testado e usado operacionalmente uma versão atualizada do seu míssil de cruzeiro Neptune. Uma versão que poderia mudar o rumo da guerra. Deveria ser desenvolvida em maiores quantidades e implantada em campo? Este novo e melhorado Neptune é chamado de Long Neptune, assim chamado por causa de seu enorme alcance. Enquanto o Neptune pode teoricamente atingir alvos a até 250 milhas de distância, o Long Neptune vai mais longe, muito mais longe. Ele pode atingir alvos a distâncias impressionantes de 1.000 quilômetros ou 621 milhas. No Telegram, Zelensky disse que o Long Neptune foi testado e usado com sucesso em combate. Um novo míssil ucraniano, um golpe preciso. Seu alcance é de 1.000 quilômetros. Sou grato aos nossos desenvolvedores, fabricantes e militares ucranianos. Continuamos a trabalhar para garantir a segurança da Ucrânia. O Long Neptune é o resultado de anos de esforço. Já falamos sobre como os mísseis Neptune originais eram usados exclusivamente no mar antes de serem adaptados para funções de ataque terrestre. Em 2023, a Ucrânia continuou a aprimorar este míssil, ampliando seu alcance e utilidade. E, como Zelensky confirmou, o Long Neptune já foi usado para atingir um alvo russo. Foi lançado em 14 de março de 2025, atingindo uma refinaria de petróleo russa na cidade de Tuapse, que fica a cerca de 300 milhas das linhas de frente. Em grandes quantidades, os Long Neptunes poderiam aumentar significativamente as capacidades ofensivas da Ucrânia. Mikhail Azanharovsky, do Centro Razunkov, uma organização não governamental de políticas públicas ucraniana, baseada em Kiev, diz que a única questão é se a Ucrânia pode realmente aumentar a produção desses mísseis a tempo. Espero que com uma combinação de recursos tecnológicos, de fabricação e financeiros, a Ucrânia e seus parceiros ocidentais possam realmente aumentar a produção. No entanto, Sunhorovsky também expressou preocupação sobre onde a Ucrânia poderia produzir os mísseis, já que todo o seu território está efetivamente sob ataque. Outro especialista, Serhii Zagurets, da consultoria de defesa ucraniana Defense Express, concorda que a produção em massa é importante. Se a Ucrânia quiser aproveitar ao máximo esses mísseis, sugerindo que o país precisa fazer cerca de 40 a 50 mísseis por mês para manter o ritmo com a Rússia. Do lado russo, as notícias do Long Neptune claramente tiveram um efeito. O país realocou possíveis alvos, como valiosos jatos de combate, mais para trás das linhas de frente para que não possam ser alvejados neste momento.
Mas, como Sunarovsky coloca, a Rússia pode ser capaz de mover jatos e veículos, mas você não pode mover uma refinaria de petróleo. Os Long Neptunes, juntamente com outros mísseis de longo alcance, deram à Ucrânia o poder de atingir muitos mais alvos. Eles sempre puderam atingir alvos à distância, com drones como o Lyush, um ninja que pode viajar centenas de milhas até seu destino. Mas os drones são limitados em termos do dano real que podem causar, especialmente a alvos e estruturas reforçadas. Como explica Alexei Hetman, major da Reserva da Guarda Nacional Ucraniana, os drones ainda serão usados, mas não podem carregar muita carga explosiva, até 50 quilos. Você não pode penetrar um alvo fortificado com eles, nem mesmo se atingi-lo com vários drones de uma vez. Mísseis, no entanto, são muito mais potentes e devastadores. Com suas enormes ogivas, eles podem absolutamente destruir alvos russos fortificados, que podem incluir centros de logística, instalações de fabricação, refinarias e quartéis. E a ambiciosa inovação de mísseis da Ucrânia não termina com os longos Neptunos. O país também está trabalhando duro em outro grande programa de mísseis, conhecido pelos nomes RIM-2 Grom e OTRK Sapsan. O RIM se traduz para trovão em inglês, e o HRIM-2. Os mísseis estão programados para serem extremamente sofisticados e destrutivos, fundindo as características de sistemas de mísseis táticos e lançadores de foguetes múltiplos em um único pacote de mísseis balísticos de curto alcance. A Ucrânia tem trabalhado neste projeto há bastante tempo, começando em 2006, mas recentemente fez alguns grandes avanços. Em agosto 27, 2024, no Fórum de Independência da Ucrânia, 2024, o presidente Zelensky anunciou os primeiros testes bem-sucedidos dos mísseis RIM-2, marcando um enorme avanço para o projeto de longa duração. Alguns meses depois, em outubro, Yehor Cherniev, chefe da delegação permanente ucraniana na OTAN, disse sobre os mísseis RIM-2 aqui, acredite em mim. Em breve haverá resultados concretos que não só a Ucrânia, mas a Federação Russa verá. No entanto, os detalhes em torno dos mísseis e suas capacidades ainda são bastante escassos. Relatórios sugerem que eles terão um alcance máximo de 700 quilômetros, ou 435 milhas, tornando-os alguns dos mísseis de maior alcance nas mãos das Forças Armadas ucranianas. Os mísseis RIM-2 também são ditos como altamente versáteis, capazes de múltiplas configurações de ogivas e lançáveis a partir de uma variedade de plataformas móveis, dando à Ucrânia inúmeras opções em termos de como e onde usa essas armas e quais tipos de alvos atinge. Teoricamente, os RIM-2 poderiam ser usados tanto em capacidades ofensivas quanto defensivas, visando desde rotas de abastecimento até centros de comando, instalações de produção e mais. Vai levar tempo para a Ucrânia produzir esses mísseis em quantidades suficientes, especialmente porque está sob fogo quase constante em todo o seu território. Mas, mais uma vez, se a produção puder ser acelerada o suficiente, esses mísseis dariam ao país uma verdadeira vantagem. Uma das vantagens para a Ucrânia em fabricar seus próprios mísseis, como os RIM-2, é que ela não precisa esperar que outros países aprovem seu uso, ou estabelecer regras sobre quais locais e estruturas podem ser alvo, o que tem sido o caso no passado, com coisas como Storm Shadows e Atacams, com RIM-2 e Neptunes. A Ucrânia está livre para usar seus próprios mísseis exatamente como achar melhor. E nem sequer falamos sobre os inúmeros outros mísseis e sistemas de mísseis na Ucrânia agora. O país também tem um bom suprimento de mísseis Tochka-U, datando dos tempos soviéticos. Tinha cerca de 90 desses quando a invasão começou, mas desde então conseguiu produzir mais dos seus próprios para reabastecer o suprimento. Então, existem todos os sistemas de defesa aérea baseados em mísseis que a Ucrânia pode acionar. Possui o míssil americano Mobile Intercept Missile, 104 Patriot, de superfície para ar, ou sistema de mísseis antiaéreos, por exemplo, que foi usado em muitos conflitos ao longo dos anos, como a Guerra do Golfo, Guerra do Iraque e Guerra Civil Síria. A Ucrânia deve ter cerca de 10 desses sistemas no total. E eles são algumas das armas mais eficazes em termos de defesa de estruturas terrestres e infraestrutura, eliminando ameaças aéreas como jatos, drones e mísseis de cruzeiro. A Ucrânia também possui o Sistema Nacional Avançado de Mísseis de Superfície para o ar, o Sistema Nacional Avançado de Mísseis de Superfície para o ar, para defender seu espaço aéreo. Junto com os sistemas alemães de última geração, IR, IST, SLM e SLS, que ostentam taxas de sucesso incríveis.
e ajudam a parar ataques regulares de drones e mísseis russos, salvando vidas e protegendo infraestruturas vitais. Com fortes defesas de mísseis já em vigor e capacidades ofensivas de mísseis cada vez mais potentes, a força da Ucrânia está crescendo. E se as palavras de Zelensky servirem de indicativo, o país está pronto para aumentar seu jogo ofensivo e contra-atacar as forças de Putin. Se fizer as jogadas certas e conseguir manter um fornecimento constante de novos mísseis para suas forças terrestres e aéreas, não há como prever o quanto de dano pode causar às bases e infraestruturas inimigas. Poderia até ser suficiente para virar o rumo da guerra de uma vez por todas. O que você acha? Mísseis como os RIM-2 e Non-Neptunes poderiam dar à Ucrânia a vantagem que ela precisa para vencer a guerra? Compartilhe suas ideias na seção de comentários e obrigado por assistir.